Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 22 de junho de 2022. 22 de junho de 2022. Depois de mais uma provinha de mais um Covid, eu acho que é o terceiro, o quarto ou quinto, eu não me lembro direito. Mas Deus me concedeu mais uma vitória. Eu louvo e engrandeço o nosso Deus, que cura todas as nossas enfermidades no seu tempo. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Deus seja sempre louvado. Estamos aqui de pé, pela misericórdia de Deus, pela força que Deus tem nos dado. Assim como eu passei por isso, muitas pessoas estão passando, muitos servos de Deus também passando, e Deus tem sido conosco nesta terra. Ele diz que estará conosco para sempre. Não sei o que você tem passado do outro lado, mas confie em Deus. Nos momentos mais difíceis, na aflição, na dor, Deus está conosco, assim como Ele está contigo também, ouvinte. Salmo 139 é a palavra que Deus pôs no meu coração. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. É a pergunta que o salmista faz. É a pergunta que Deus faz para cada um de nós. Para onde me irei? Para onde fugirei? Para onde você vai fugir do Espírito de Deus? Para onde você vai fugir, ouvinte? Para onde? Esta é a pergunta que Deus te faz. Você vai fugir de Deus? Para onde? Para onde você vai se esconder da face de Deus? Como Adão que se vestiu das folhas da figueira e se escondeu atrás das árvores? Será que sua vida se encontra assim? Fugindo de Deus? Tentando se esconder de Deus? Esta é a pergunta que Deus faz para você, ouvinte, que está do outro lado. Está se escondendo de Deus? Está fugindo do teu Criador? Das minhas mãos não tem como escapar, diz a palavra de Deus. Das mãos de Deus, ninguém pode escapar. Talvez Ele permitiu que você fosse um pouquinho distante, se afastasse um pouco do curral das ovelhas. Mas hoje o Senhor está te trazendo de volta para o seu aprisco. Está te trazendo de volta para o seu rebanho. E está te recolhendo, colocando no seu ombro e trazendo para junto de si. Deus conhece todo o teu pensamento, ouvinte. Ele te cerca, por detrás, por diante. Ele conhece toda a tua vida, toda a tua história. Sem que haja qualquer palavra na nossa boca, o Senhor tudo conhece, porque Ele esquadrinha o nosso pensamento. Porque tudo Ele conhece. Os nossos caminhos Ele conhece. O que está lá na frente Ele sabe, Ele conhece. Por isso que Ele permitiu que você chegasse a essa situação, porque Ele conhece o teu destino. Deus conhece. E por que você estava fugindo do teu Criador?
Mas chegou o tempo que Ele está te trazendo de volta, está te despertando para ouvir a sua palavra. Você estava parado na beira do caminho, mas a palavra do Senhor chegou até ti e está te despertando, te trazendo de volta para o meio do povo de Deus. Você é um membro do corpo de Cristo. Veja bem, ouvinte, se nós machucarmos um dos nossos membros do nosso corpo, todo o nosso corpo vai sentir. Se machucarmos a unha, a ponta do dedo, ou um dedo, ou um braço, ou um pé, ou o dedo do pé, qualquer parte, entrou uma agulha, furou o pé, ou bateu o cotovelo na parede, machucou, doeu, todo o corpo sente. Assim nós somos membros do corpo de Cristo. Se um membro estiver doente, a igreja inteira sente. A igreja inteira vai sentir a dor daquele membro, daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. Nós somos membros do corpo de Cristo. Bom é que os irmãos vivam em união. Bom é que a igreja esteja em união, um se preocupando com o outro, um fortalecendo o outro, ainda com palavras. A palavra de Deus te alcançou neste dia de hoje. Por isso o salmista diz aqui: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Deus sonda os nossos corações, conta os nossos passos, dirige o nosso caminho. Não é do homem dirigir o seu próprio caminho, mas Deus é que nos dá a direção. Muitas coisas Deus permite que aconteçam na nossa vida. E a gente não entende, não compreende o porquê, por qual motivo aconteceu isso ou aquilo. Mas Deus dirige os nossos passos. Conhece a nossa vida. Nos livra de todo perigo, de todo mal. Talvez você chegou só até aqui e parou, não quis mais continuar. Se Josué tivesse parado no meio do Jordão, não teria entrado na terra prometida, nem Josué e nem Calebe. Mas as águas pararam para eles passar. Deus segurou as águas do Rio Jordão. E eles atravessaram aquele rio. E chegaram na terra prometida. Tiveram que lutar contra os inimigos. Mas aqueles que perseveraram, lutaram, guerrearam contra os inimigos, conseguiram alcançar as promessas. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui você estava parado. Mas Deus está te despertando neste dia de hoje. Dia 22 de junho de 2022. O Senhor está te despertando por esta palavra. Porque Ele te conhece. Ele sonda o teu coração. Ele conhece a tua intenção. E esta intenção está sendo colocada diante de Deus. Esta intenção Deus está sondando, prescrutando. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado, porque Ele conhece o nosso assentar, o que nós fazemos durante o dia, o que nós deixamos de fazer. Tudo o Senhor conhece, tudo Ele conhece. Não há desculpa para dizer que não há tempo para Deus, porque às 24 horas do dia, Deus conhece todas elas no que você tem gastado essas horas, no que nós temos gastado essas horas. E muitas vezes deixado de colocar um tempo precioso para Deus. E nos ocuparmos com o tempo para as coisas materiais e pessoais. E deixamos de colocar Deus em primeiro lugar e o tempo de oração, de leitura da palavra. Deus conhece todo o nosso assentar e o nosso levantar, conhece a nossa rotina, conhece que nós somos capazes de achar um tempo para buscar
para buscar a sua face e viver. Deus conhece tudo. Ele disse certa vez para Marta que Marta andava agitada, inquieta, preocupada com muitas coisas. E ele diz que Maria escolheu a boa parte, porque Maria estava assentada aos pés do Senhor Jesus. Então nós conseguimos administrar essas 24 horas e arrumar um tempo para Deus, para buscar o seu reino e a sua justiça. Porque, irmãos, estamos na última hora, como diz o apóstolo João. Estamos vivendo os últimos dias nesta terra e daqui para frente será de mal a pior. A grande tribulação se aproxima na terra. Nós temos visto as coisas absurdas que têm acontecido. Coisas terríveis que têm acontecido na face da terra. Em Mateus 24 diz que quando começarem a surgir estas coisas, é apenas o princípio das dores, terremotos, pestes. Coisas terríveis têm acontecido na terra. Hoje mesmo um terremoto grande no Afeganistão. Então foi predito pelo Senhor Jesus Cristo que haveriam terremotos, pragas, como esta pandemia, estas pestes que estão surgindo, mais uma aí. E o Senhor Jesus diz que é apenas o princípio das dores. E diz também que nós seremos odiados pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus. Por causa do nome de Cristo, nós seremos odiados por todas as nações, por todas as gentes. Seremos odiados por sermos cristãos, por termos entregado a nossa vida a Cristo. Mas isso já aconteceu também no começo da igreja. Depois da morte de Cristo, morte e ressurreição, e quando Cristo voltou para os céus, quando o Senhor Jesus voltou para os céus, a igreja foi perseguida, os discípulos, os apóstolos foram perseguidos, foram mortos. Então, tudo tende a se estreitar daqui para frente, porque a grande tribulação se aproxima. Mas de Deus, ninguém escapa. Os que fizerem o bem terão a vida, os que fizerem o mal terão a condenação eterna. Está lá em João capítulo 5 ou 6, se eu não me engano. Que uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então não tem como escapar do Espírito de Deus. Não tem como escapar de Deus, porque o seu Espírito, ele sonda os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração. Ele conhece a nossa intenção. Se você, ouvinte, se acovardar agora, em Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Covarde é aquele que não professa a sua fé em Cristo. Covarde é aquele que recusa a se converter ao Senhor Jesus. Aquele que nega o nome de Cristo. E muitos vão negar o nome de Cristo na grande tribulação, quando o anticristo estiver governando na face da terra. Muitos irão negar. Porque muitos foram mortos por não negarem a fé em Cristo. Muitos foram comidos por leões no Coliseu de Roma. Foram queimados vivos no jardim de Nero. Foram apedrejados como Estevão. Morto a fio da espada como Tiago. Crucificado de cabeça para baixo como o apóstolo Pedro. Cristo também. Cristo foi crucificado, pregado na cruz. Mas ao terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Para onde você vai fugir de Deus? Para onde o homem vai fugir de Deus? Aquele que faz o mal. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquele que faz o mal receberá o mal. Aquele que faz o bem receberá o bem. Nós temos visto a corrupção alastrada
É como se Deus tirasse as cortinas, descortinasse e mostrasse a verdade para nós. A sujeira que está sendo revelada. Deus está peneirando, está passando a sua peneira na terra e está separando os peixes com a sua peneira. Deus está provando pelo fogo, provando o ouro. Se for ouro, vai permanecer, mas se for feno, palha, vai perecer. Aquele que é de Deus permanecerá em Deus, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às perseguições. Não negar o nome do Senhor. Aquele que é de Deus permanecerá em Deus com Cristo. Mas muitos não suportarão a grande tribulação. Muitos não suportarão as aflições na face da terra. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ainda que faça o seu ninho acima das estrelas dos céus, de lá eu derribarei. Ainda que façam que se escondam nas profundezas do mar, do oceano, Deus ordenará à serpente que lhes pegue. Não tem como escapar. A ira de Deus está se aproximando na face desta terra. O Senhor Jesus breve voltará. Voltará no final da grande tribulação. Primeiro, o anticristo irá governar esta terra. Deus permitirá que ele governe esta terra por um tempo, por 7 anos, 3 anos e meio de perseguição. Mas Deus guardará o seu povo. Deus guardará aqueles que são dele. Os que tiverem que partir, partirão com Cristo. Os que tiverem que ser presos, serão presos, mas estarão com Cristo. E os que estiverem soltos, serão perseguidos, mas guardados. Assim como Deus reservou 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Assim como Deus guardou o seu servo Elias e escondeu ele da perseguição do rei Acabe e da Jezabel. Assim como Deus guardou o Senhor Jesus no deserto. Assim como Deus escondeu o seu povo e guardou o seu povo do anjo da morte no deserto, assim Deus guardará também o seu povo durante a grande tribulação na face desta terra. Porque o Senhor Jesus só voltará no final da grande tribulação. O sol se escurecerá, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Senhor Jesus Cristo vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Nos preparemos, meus irmãos, para a grande tribulação que se aproxima na terra, porque não tem como fugir do Espírito de Deus, não tem como se esconder do seu Espírito, não tem como escapar do juízo de Deus, que breve virá na face desta terra. Você que parou na beira do caminho, levante, soldado. Levante, soldado, minha irmã. Fique firme com o Senhor, porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é junto com Cristo na eternidade. É o conselho de Deus que o Senhor trouxe neste dia de hoje, 22 de junho de 2022. Salmo 139. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que o Senhor possa fortalecer os meus irmãos na face dessa terra, que o Senhor possa converter essas almas que ouviram pela primeira vez a tua palavra ou pela segunda vez, que o Senhor possa, meu Pai, fazer uma obra de salvação na vida de cada ouvinte e fortalecer aqueles que estão fracos e colocar de pé aquele que caiu, Senhor. Segura pela tua mão, Senhor, e socorre, meu Pai, por amor do teu santo nome. Abençoa cada ouvinte, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, meus irmãos, ouvinte, acesse o nosso canal no YouTube,
servo de Deus Cláudio Martins. Deus seja sempre louvado.